Olá, pessoas, bem-vindos. Hoje começamos uma série de pequenos vídeos para discutirmos juntos caminhos da construção do conhecimento no ensino remoto na educação infantil. Eu sempre amei muito a educação infantil. Por quê? Porque fui professora da sala de aula. Lecionei muitos anos para alunos da educação infantil. A minha história começa lá em 79, ainda numa época de ditadura, e a minha primeira sala de aula tinha 120 crianças. Eram crianças do então chamado PLANED, que era um Plano Nacional de Desenvolvimento Infantil. E ele nasceu devido à grande democratização do acesso do ensino. Então, nessa ocasião, havia diferentes formas de fazer o trabalho, mas o principal desse trabalho é que ele era vindo de cima e as crianças não participavam de nenhuma decisão, elas eram silenciosas, quase não brincavam, e era uma época muito triste, porque com 120 crianças e duas mães monitoras, não havia efetivamente, e ainda mais junto com a minha falta de experiência, não havia como buscar novos caminhos. Mas ainda assim eu consegui. Eu consegui mobilizar aquelas crianças, fazer com que eles brincassem mais e não apenas ficassem escutando. Hoje, nós temos grandes aliados para produzir um ensino de educação infantil e uma aprendizagem de maneira fantástica, também no ensino remoto. Tudo que nós fazemos, pessoas, sempre parte de um contexto. E eu vou trabalhar um pouquinho hoje a questão desses contextos e dos desafios que temos pela frente. Então vamos lá. Nós começamos com um texto do Boff, que eu gosto muito. Ele diz que não existe a célula sozinha. Ela é parte de um tecido, que é parte de um órgão, que é parte de um organismo, que é parte de um ninho ecológico, que faz parte de um ecossistema, que faz parte do planeta Terra, que faz parte do sistema solar, que faz parte de uma grande galáxia. Em resumo, tudo tem a ver com tudo. Por isso, olhem para esse gráfico ao lado e verifiquem como a sua aula não acontece isoladamente, não acontece sozinha, ela faz parte desse organismo, ela faz parte de uma galáxia que tem início com o projeto político-pedagógico. Então, vamos dar uma olhadinha? Nós temos, para construir, o que é um projeto político-pedagógico? Na verdade, a carta magna da escola. Ela é o grande referencial, porque lá, no espaço de formação, é que se discute que caminhos tomar, como ministrar aulas no ensino remoto, como acolher melhor os pais. E aí nós podemos observar 6 grandes desafios. O primeiro deles, que é o desafio de escutar pessoas. Então, para construir um projeto político-pedagógico, antes mesmo de marcar as reuniões, é preciso que a escola escute as pessoas, que ela elabore um diagnóstico para pais, para alunos, para os professores, para colher dados, para saber quais são as qualidades que todos já dispõem, que sugestões eles têm. No desafio 2, é descobrir quais são as reais dificuldades ou as situações de aprendizagem, que área ou que campo de experiência precisa ser mais bem articulado, mais trabalhado, que meninos precisam serem trabalhados no contraturno, para que ele vença as suas dificuldades, ou pelo menos minimize as suas dificuldades. E o terceiro desafio é quando já com o feedback, com o resultado do diagnóstico, marcamos o primeiro encontro de formação.
porque o projeto político-pedagógico nada mais é do que a discussão dos problemas da escola, dos desafios da escola, das dificuldades que a escola tem, nos processos de renovação ou de inovação. Então, nesse primeiro encontro, é muito importante que o professor fique a par de como se dá o processo de construção do PPP, que geralmente dura 18 meses, em média, sendo um encontro mensal, para discutir questões simples, como a tarefa, sobre o propósito da avaliação, sobre a concepção teórica da sua escola. Nesse primeiro encontro, é fundamental dar o feedback do diagnóstico, da escuta que foi realizada, para que os professores sintam que eles pertencem, que eles estão juntos com a escola. Assim como o diagnóstico situacional também gera um estado de pertencimento. Assim que você marcar a primeira reunião de sensibilização, você precisa revisitar a missão da escola. A missão da escola, os valores que sustentam, que são os pilares dessa escola, e ainda qual é a visão, ou seja, onde essa escola quer chegar. E para isso damos o nome de visão estratégica. Por que eu estou solicitando ou sugerindo que vocês façam a revisão da visão estratégica? Porque pode ser que sua missão esteja muito longa, defasada, e que não atenda às reais necessidades do momento que a gente está vivendo e do momento que iremos continuar vivendo, porque o ensino híbrido já é uma certeza. E depois, principal e fundamental da construção de um projeto político é declarar, publicar que homem efetivamente, homem no sentido de ser humano, essa escola quer formar. Ela quer que ele seja empreendedor, que ele tenha cultura digital, que ele seja amoroso, enfim. Então, para isso, existem muitas técnicas, mas é importante que os pais participem desse envolvimento, dessa técnica para descobrir o que a comunidade quer, o que os professores almejam, o que a escola, que caminhos essa escola vai percorrer. E, finalmente, planejar o ensino. Mas agora eu vou fazer uma aliança. Querem ver? Então, veja só. Se eu tenho 6 desafios para construir um PPP, nós, como professores, podemos utilizar esses mesmos 6 desafios para ministrar aulas de sucesso, para que a construção do conhecimento seja efetivamente construída com bases sólidas, que seja não só de qualidade, porque a qualidade é o mínimo que a gente pode entregar. A qualidade é condição, mas a excelência é a superação da qualidade. Então, esse primeiro desafio é a escuta do professor no ensino remoto com as famílias e com os seus alunos. Escutar para construir caminhos de uma aprendizagem significativa. Pode ser que você creia que esteja abafando, mas os meninos estão tendo dificuldade, a família está sobrecarregada, então é preciso criar escutas. O que é uma escuta? São perguntas. E como é que se dá aprendizagem significativa? Por meio das perguntas. Perguntar que atividade ele mais gostou, se ele tem saudade, como ele está se sentindo, quanto ele tem ajudado em casa, como a família está vendo as aulas remotas. Tudo isso é o básico para que o ensino remoto tenha excelência no trabalho do professor. E também o desafio 2, identificar os avanços e as dificuldades agora no ensino remoto, não é no retorno às aulas. Você pede um desenho e você precisa analisar numa avaliação muito importante, por rubricas, se o aluno está efetivamente desenvolvendo o desenho, se ele está se constituindo. Então, para que você vai identificar esses avanços e essas dificuldades? Para você criar mecanismos na própria aula ou nos fóruns para escutar
e verificar junto com esse aluno as reais dificuldades, para que você, professor, possa propor novas formas de aprendizagem, criar novos mecanismos para ministrar a sua aula. E temos o terceiro desafio, que é maravilhoso, para que o aluno aprenda, não só para que você ensine. Ensinar, eu sei que você está ensinando, mas para que ele efetivamente esteja envolvido e aprenda, é muito importante que você inspire esse aluno, que você mobilize esse aluno, envolva. Para isso, tem certas estratégias que veremos nos vídeos posteriores, nos vídeos que virão. Tá bem? Então, é muito importante, porque a construção do conhecimento, ela se dá no momento em que o aluno foi tocado, no momento em que o aluno está envolvido. E esse nosso papel de inspirar também tem muitos segredos. O desafio 4, que é o mesmo do projeto político-pedagógico, ao ministrar aulas no ensino remoto, você nunca, professor, poderá se esquecer que a sua aula não vem do além, que esta aula está ligada, vinculada à missão da escola. Você está cumprindo a missão da escola. A missão da escola é o que determina. Ela deve ser seguida por todos e deve aparecer, inclusive, na sua aula. Se você quer um aluno com alto desempenho, como tem sido a sua aula? Tem gerado esse alto desempenho? E o que é alto desempenho? Se você quer um aluno altruísta, a sua aula tem mostrado que esse altruísmo tem demonstrado atividades para que o aluno desenvolva processos para gerar altruísmo e assim por diante. Bem, o desafio 5, que é o mais importante. Se vocês têm um projeto político-pedagógico na escola e se você já foi escutado, professor, então você já sabe, já tem clareza. Gente, não é na mente. Ah, nossa escola quer isso, mas está escrito, está registrado. Então, não se esqueça, querido professor, que a sua aula deve retratar a visão de ser humano, ou seja, a visão de homem no sentido de humanidade, que a sua escola quer formar. Exemplo, se você quer um menino criativo, tem que ter uma aula criativa. Se você quer um menino empreendedor, a sua aula tem que gerar esse empreendedorismo. E assim por diante. Então, a sua aula tem que ser focada nas decisões do coletivo, ou seja, por meio dos cursos de formação da sua escola, para a construção de um projeto político-pedagógico. Porque o projeto político-pedagógico é o que dá identidade para a escola, é o carisma da escola, é uma carta magna da sua escola. Lá está registrada toda a ação vinculada a como deve ser feito, por que deve ser realizado, dentre todo o currículo que vai perpassar por essa questão da construção do PPP. E o último desafio, planejar excelentes aulas, verificando se o que tem funcionado para a educação infantil, na maioria das escolas onde eu faço assessoria, é a videoaula, mas não a gravada, ao vivo. Por quê? Porque as crianças vão aprender a escutar, a interagir com o professor e a sentir essa presença, essa criação de vínculos que se estabelece numa aula, mesmo sendo na telinha, que se estabelece na aula junto com o professor. A aula gravada é importante? Sim, para verificar se o menino acessou, se ele compreendeu o que foi trabalhado e assim por diante. Então, o sexto desafio é planejar para que você possa construir aulas muito significativas e gerar verdadeiramente um grande conhecimento, gerar o pertencimento e mobilizar essas crianças, visto que o ensino remoto vai permanecer
pelo menos até o dia 8 de setembro, se Deus quiser. Não é isso? E não perca o próximo episódio, que será relativo aos direitos de aprendizagem. E aí fica uma pergunta para você, professor: que ser humano você quer formar? Você quer um menino quadradinho que só escute? Ou você quer um menino que interaja? Para isso, se a sua escola ainda não determinou que menino é esse, se está apenas no inconsciente coletivo, siga o exemplo dessa professora aqui do meu lado. A professora entregou para todas as suas professoras, a coordenadora, e perguntou o que elas queriam, que ser humano elas querem formar, quais valores, quais sentimentos, quais habilidades ela quer construir nessa escola. E depois a soma de todos dá o resultado final do que efetivamente a escola quer. Sabe por quê, pessoas? A escola não pode querer a mesma coisa do ano de 2000, do ano de 2010 ou de março deste ano, porque estamos vivendo um novo momento. E essa onda, ela precisa ser revisitada por meio da clarificação do ser humano que queremos formar. Então, no próximo episódio, veremos os direitos de aprendizagem. Até lá, pessoas, um abraço grande. Fiquem com Deus.